Imagine que você está viajando de carro pela estrada, está ficando sem gasolina e, além disso, está com vontade de parar. Você vê um posto de gasolina, entra e, assim que faz isso, se depara com uma cena que nunca poderia imaginar ver em um posto de gasolina. Lá está o seu piloto de corridas favorito com seu carro de fórmula. Ele está abastecendo com gasolina comum de 95 octanas. Você não consegue acreditar, consegue? E claro, é óbvio, tem que ser um sonho. E você e eu sabemos que esses motores de ultra precisão, projetados para girar a 15 mil rotações, precisam de um combustível com uma composição química específica e pureza, extremo. Se você colocar essa gasolina de apenas 95 octanas, o motor do seu carro vai começar a bater pino, vai acabar ficando cheio de resíduos de sujeira e vai acabar travando em apenas 3 voltas. Pois é exatamente isso que você está fazendo com seu corpo toda vez que bebe água, achando que ela só serve para hidratar. Você está destruindo sua maquinaria, sua magnífica engenharia biológica, por não estar consciente de como a água funciona uma vez que cruza sua membrana celular. Hoje vou te explicar por que esse cansaço que você carrega e que nenhum exame consegue explicar, ou essa inflamação silenciosa que te dizem para aceitar como normal, e essa deterioração lenta que você sente no corpo e acredita ser inevitável, são na verdade o resultado de ter sua bateria interna descarregada. E isso não é genética e também não é idade, é física e é reversível. Mas antes de ajustar sua Fórmula 1, deixe-me te levar a um lugar onde a vida e a morte dependem da qualidade de um líquido. Vamos a um hospital por um momento e lá imagine que é de madrugada e que você está em uma sala de emergência. O ambiente é tenso, os monitores não param de apitar e de repente uma maca entra às pressas. Nela, um paciente. À beira do colapso, com uma desidratação tão severa que seu sistema elétrico está prestes a desligar. E o médico não lhe dá um copo d'água. O que ele faz é conectar um catéter salino diretamente à sua corrente sanguínea. E é exatamente neste ponto que a grande maioria das pessoas comete um erro. Eles pensam, esse soro é apenas água salgada, mas você e eu vamos investigar a fundo. Esse soro é, na verdade, uma solução isotônica de cloreto de sódio a 0,9%. Mas o número-chave não é 0,9%, é a palavra isotônica. Significa que a concentração de sais desse líquido coincide com precisão quase perfeita com a concentração de sais do plasma do seu próprio sangue. Esta não é simplesmente uma água comum. É um fluido cuidadosamente desenvolvido em laboratório para imitar com precisão exatamente a mesma composição biológica que você já possui dentro de si. E aqui vem a pergunta incômoda que quase ninguém faz. Por que será que a vida humana, mesmo após tantos milhões de anos de uma evolução complexa, continua dependendo tão profundamente de um simples líquido, que possui uma composição extremamente específica? Por que o seu plasma, ou seja, a água que banha cada uma das suas células, precisa exatamente dessa proporção de sódio, potássio e magnésio? De onde vem essa receita? E veja, a resposta é tão surpreendente que durante o século XX a maioria dos médicos preferiu ignorar. A composição do plasma do seu sangue é praticamente idêntica à da água do mar primitiva, diluída em uma proporção muito, muito específica. E isso, que parece uma coincidência, na verdade não é nenhuma coincidência, é memória evolutiva. E assim, isso significa que toda vez que um médico em qualquer hospital do mundo aplica um soro em um paciente terminal, o que ele está fazendo, sem saber, é quase sempre devolver ao corpo desse paciente o oceano ao qual estamos conectados há 600 milhões de anos.
Esse soro não é uma invenção moderna. É uma imitação química de algo muito mais antigo que a medicina e funciona porque o seu corpo a reconhece como algo próprio, como se estivesse voltando para casa. Mas o primeiro homem que ousou dizer isso em voz alta, há mais de 100 anos, foi tratado como um louco pela comunidade científica da sua época. Até o que provou que ele estava certo com um cachorro de rua e uma seringa. Vamos chegar a esse homem e ao seu cachorro daqui a pouco, eu te prometo. Mas antes, preciso que você entenda algo que a natureza já resolveu há milhões de anos. Ou seja, muito antes de qualquer cientista parisiense, porque este, como você verá, é de Paris, tivesse a ideia de pegar uma seringa e agora você vai ver. Vamos juntos ao deserto e lá imagine um beduíno preparando sua caravana. Diante dele está seu camelo, que de repente faz algo que para um turista pareceria uma perda de tempo. O camelo se aproxima de algumas formações rochosas e começa a lambê-las com uma concentração absoluta. E isso não é uma anedota de viagem, isso é biofísica aplicada. O que o camelo está fazendo não é buscar sabor, o que ele procura é uma homeostase osmótica. E cientistas como Knut Schmidt-Nielsen, que é o pai da fisiologia do deserto, dedicaram anos para entender como esses animais sobrevivem a temperaturas que derreteriam qualquer outro mamífero. E o que ele descobriu foi que o segredo não está em armazenar água nas corcovas, que aliás é um mito porque as corcovas são pura gordura. O segredo está na forma como os camelos gerenciam seus eletrólitos. O camelo sabe que, se beber água pura debaixo daquele sol, seu sangue se diluiria, suas células inchar-se-iam por ósmose e sua pressão osmótica cairia drasticamente, o que o levaria a uma falha múltipla de órgãos e à morte. O camelo lambe as pedras para obter sódio, potássio e magnésio. Esses minerais são os que mantêm a voltagem da membrana e, sem esse escudo mineral, a água simplesmente não permanece dentro da célula. Ela se transforma em uma espécie de solvente que te lava por dentro e te desliga eletricamente. E você, por outro lado, bebe água de mineralização muito fraca porque te disseram que isso é bom para o rim. E depois, no entanto, você se surpreende que às 3 da tarde seu cérebro pareça uma lâmpada prestes a queimar. Simples assim. E tão sofisticado assim. O que o camelo faz por instinto, um naturalista francês do século XIX demonstrou com dados, e agora chegou o momento de voltar àquela promessa que te fiz há pouco. O homem, o cachorro e a seringa. Esse homem era René Quinton. E o que ele fez mudou para sempre a forma de entender o que somos de fato. E veja, Quinton não chegou à sua descoberta por uma iluminação divina. Ele era um apaixonado pela evolução e percebeu uma contradição que ninguém havia querido enxergar na teoria de Darwin. Se a nossa origem biológica remonta ao mar, por que será que as nossas células continuam precisando exatamente do mesmo ambiente salino que existia no antigo oceano primitivo? René Quinton percebeu profundamente que, embora a nossa espécie tenha saído definitivamente da água há muitos milhões de anos, a nossa complexa fábrica interna biológica nunca mudou de fato o seu sistema operacional original. E como consequência de seus anos de pesquisa, o que ele fez foi formular obrigado. A lei da constância marinha, que basicamente diz que nosso meio interno, ou seja, o líquido que banha minhas células e as suas, é qualitativamente idêntico à água do mar. E para demonstrar isso, diante da comunidade científica que o taxava de iluminado, no final do século XIX, especificamente no ano em 1897, realizou um experimento que, se fosse feito hoje, seria praticamente impossível. Ele pegou um cachorro de rua, chamou-o de Sodium e em um hospital de Paris drenou quase todo o sangue do animal até que ele ficou praticamente morto e sem reflexos.
E nesse momento, diante do olhar incrédulo dos médicos que estavam presentes, ele injetou água do mar diluída e isotônica. E o que você acha que aconteceu? Pois Sodium não só não morreu, como poucos dias depois estava mais vital, mais ativo e com mais energia do que antes do experimento. Seu corpo havia reconhecido a água do mar como seu próprio plasma. E para o seu corpo foi como se estivesse voltando para casa, exatamente igual àquele paciente de emergência de quem te falei antes. Esse sucesso retumbante foi o que levou Quinton a dar o salto para os seres humanos. Veja, naquela época, Paris estava assolada pela cólera e pelas gastroenterites infantis, e essas doenças estavam matando bebês e crianças pequenas por desidratação. Então Quinton entendeu que essas crianças não morriam por falta de água, mas porque seu aquário interno havia ficado sem os minerais necessários para sustentar a vida. E o que ele fez? Quinton abriu alguns dispensários para tratar essas crianças, que acabaram se tornando famosos dispensários marinhos, porque neles ele fazia renascer centenas de crianças desenganadas. Ele não lhes dava remédios, o que fazia era devolver-lhes o seu meio original. E Quinton morreu em 1925, e aqui dizem, aliás, que seu enterro foi um dos mais multitudinários da história. A maioria daquelas crianças que ele salvou nunca esqueceu quem lhes devolveu a vida que estiveram prestes a perder. Mas, no entanto, a medicina oficial enterrou junto com ele o seu trabalho durante quase um século. Mas a água continuou ali, dentro do seu corpo, e esperando que alguém com um microscópio se atrevesse a olhá-la novamente. E esse alguém finalmente apareceu no final do século XX. Chama-se Gerald Pollack. Mas antes de começar a falar sobre Pollack, prefiro começar com um número que provavelmente você nunca ouviu e que também provavelmente mudará tudo o que você acha que sabe sobre si mesmo. Seu corpo é composto por 70% de água em massa, e isso você já sabe, tenho certeza. Mas a realidade é que, se contarmos as moléculas que formam seu corpo uma a uma, o resultado que teremos é que 99% delas são moléculas de água. Ou seja, você não é apenas um ser de carne com água dentro. Na verdade, você é uma estrutura complexa de água, que sustenta uma pequena porção de matéria sólida. E aqui, veja, pare por um segundo e olhe para as suas mãos. Quando você as observa, tudo o que está vendo é apenas o único. O 1 é o 1% do que você é. Porque todo o resto, cada espaço entre as células, cada fio de proteína, cada lacuna do seu DNA, está imerso na água sobre a qual estou falando com você. E isso não é decoração, é a matriz que te sustenta. E é aqui e agora que entra o Dr. Pollack, de quem eu estava falando. Veja, ele passou décadas pesquisando na Universidade de Washington e fazendo uma pergunta que, para seus colegas, pareceu, na melhor das hipóteses, uma pergunta excêntrica. Ele diz: e se a água, quando está em contato com superfícies vivas, não se comportasse realmente como acreditamos que ela se comporta? Há muito tempo que Pollack deixou de se contentar com os 3 estados clássicos da água: sólido, líquido e gasoso. Ele descobriu o que a ciência oficial havia ignorado durante décadas. Descobriu a 4ª fase da água e a chamou de água estruturada ou água EZ, que vem do inglês Exclusion Zone. Sim, é realmente surpreendente, mas o que isso significa para o seu corpo? Porque, no final das contas, é isso que interessa a você e a mim. Imagine a água normal, o H2, o que você conhece nas garrafas, como se fosse um caos de moléculas colidindo entre si sem nenhuma ordem. Pois bem, quando essa água entra em contato com uma superfície hidrofílica, ou seja, uma superfície que ama a água, exatamente como são todas as suas membranas celulares, e quando essa água ainda recebe energia luminosa, algo extraordinário acontece. Ocorre uma mudança de fase.
As moléculas que estavam soltas e desordenadas se organizam em folhas hexagonais, deixam de ser H2O e se tornam H3O2. E por que hexagonal? Bem, você pensa numa colmeia de ovelhas ou, com licença, pensa numa colmeia de abelhas. E acontece que não é uma fórmula arbitrária, é a fórmula mais eficiente para empacotar a máxima informação no menor espaço possível. Assim como serve para as abelhas, serve para a água. E quando as moléculas de água se organizam nesse favo, acontece algo que tem consequências enormes. Essa água expulsa os prótons para o exterior, ou seja, os hidrogénios com carga positiva, e a rede hexagonal fica com um excesso de elétrons, ou seja, fica com carga negativa. E você vai me perguntar, o que isso quer dizer? Pois é, você acabou de fabricar uma bateria. Você tem uma zona com carga negativa, que é a água estruturada grudada à sua célula, e uma zona com carga positiva, que é a água com prótons, que está logo ao lado. E essa diferença de potencial é a centelha da vida, é a voltagem que permite que suas proteínas se movam, que seu DNA se dobre corretamente e que seus sinais nervosos viajem na velocidade que precisam. Mas existe algo ainda mais importante que Pollack também descobriu, trabalhando em seu laboratório, e que muda completamente tudo o que sabemos. Acontece que essa zona de exclusão não é de forma alguma estática. Ela cresce quando recebe energia e especificamente quando recebe luz infravermelha. E em seus experimentos, ele mediu que ao iluminar a água com infravermelho, a zona de exclusão se expande, até 3 ou 4 vezes o seu tamanho inicial. Ou seja, em poucas palavras, a luz atua no seu corpo como um operário que vai colocando os tijolos no lugar. Expande a bateria e aumenta a voltagem. E é por isso que o sol, quando você se expõe a ele, faz você se sentir bem. Isso não é romantismo, também não é vitamina D. Simplesmente, o infravermelho solar está literalmente expandindo sua zona de exclusão, aumentando a voltagem das suas células e carregando a bateria que te mantém vivo. Se você não entende esse mecanismo, está tentando consertar seu Fórmula 1 olhando apenas para a carroceria. Quando o verdadeiro problema é que você está há anos sem carregar a bateria e cada vez essa bateria tem mais dificuldade para funcionar. Tudo o que estou te contando hoje não é uma ciência de ponta que acabou de sair de um laboratório obscuro e quase desconhecido. É uma verdade que um homem com um prémio Nobel na mão já nos gritou na cara há 60 anos. E esse homem se chamava Albert Szent-Györgyi. E veja, ele não era qualquer um. Foi ele quem descobriu a vitamina C e também desvendou o ciclo de Krebs, que é basicamente onde se estabelecem as bases de como suas células produzem energia. Ou seja, é um dos pais fundadores da bioquímica moderna. E foi ele quem escreveu, além disso, os livros que o seu médico estudou, como referência durante sua carreira. Mas o que realmente torna Szent-Györgyi fascinante para nós hoje é o que ele fez no final de sua carreira. Veja, ele percebeu que a bioquímica clássica, ou seja, aquela que diz que a vida é apenas uma série de moléculas colidindo umas com as outras por puro acaso, era uma explicação lenta e desajeitada demais para a complexidade do que é um ser vivo. Ou seja, aquilo que nos explicavam nas aulas na escola, quando falavam de biologia, não funciona. Se a vida dependesse apenas de a molécula A encontrar a molécula B nesse imenso espaço celular, seríamos tão lentos que não teríamos nem tempo de piscar. Ele compreendeu que a vida não acontece no nível das moléculas, mas sim no nível dos elétrons. E cunhou um termo que ainda hoje incomoda muitos na comunidade médica. Ele cunhou o termo biologia submolecular. Suas proteínas, dizia ele, não são matéria inerte, são semicondutores. E como qualquer semicondutor, como o chip de silício dentro do seu telefone celular, obrigado, eles precisam de um ambiente adequado para que os elétrons fluam. E esse ambiente é a água, mas não é a água da torneira.
é a matriz hexagonal da qual Pollack falava, ou seja, a água é Z que existe dentro de você. E para Seth George, a água não era o cenário onde a vida acontece. Para ele, a água era a própria vida e ele não estava sozinho nessa intuição. A geneticista e biofísica May Wan Ho dedicou sua vida a nos mostrar algo que vai ainda mais longe. Ela sustentava que os seres vivos não somos sacos de reações químicas, mas sim verdadeiros cristais líquidos perfeitamente organizados, onde todas as células se comunicam de uma forma quase simultânea por meio de biofótons, ou seja, pequenos pulsos de luz que viajam justamente através dessa água estruturada. Veja, para te dar um exemplo fácil de entender, pense em uma revoada de milhares de estorninhos voando. Se você se lembra, todos giram ao mesmo tempo como se fossem um único animal. E não há um pássaro-chefe na frente gritando ordens. E demorariam a chegar aos de trás, porque, além disso, se fosse assim, eles colidiriam. Eles se movem em uníssono porque compartilham a mesma informação no mesmo instante. Veja, May Wan Ho dizia que você e eu somos como mais um nessa revoada. E o que permite essa sincronia é a água estruturada que banha cada uma de suas células. Quando essa rede falha, a orquestra deixa de soar afinado. As células começam a funcionar de forma independente e isso, no final das contas, não passa daquilo que você sente como névoa mental, como uma sensação persistente de peso ou como uma inflamação que nenhum exame consegue explicar. E não é simplesmente que você esteja envelhecendo. O que está acontecendo é que você está ficando sem sinal. E se você quiser conferir por si mesmo o quanto ainda falta entender sobre a água, Martin Chaplin, que é professor da London South Bank University, mantém um banco de dados público com mais de 70 anomalias documentadas da água, que a ciência convencional não consegue explicar se continuarmos pensando na água apenas como H2O, e são 70 anomalias. E a maioria delas se explica assim que você para de pensar na água como um líquido e começa a enxergá-la como uma bateria viva. Mas se a água é uma bateria, se ela armazena carga e gera movimento, então deveríamos nos fazer uma pergunta que a medicina oficial tem evitado por décadas. Quem realmente move o sangue pelo seu corpo porque aqui os números não batem? E para nos ajudar a entender o porquê, preciso te levar por um momento às florestas da Áustria. Victor Schauberger não era um acadêmico de escritório, ele era um guarda florestal que entendia a linguagem da água como poucos chegaram a entender. Ele passava os dias observando rios e, um dia, percebeu algo que não tinha uma explicação aparente. Acontece que as trutas eram capazes de se manter imóveis no meio de uma correnteza violenta e até conseguiam saltar cachoeiras rio acima quase sem mover as nadadeiras. De onde elas tiravam energia se a pressão da água estava completamente contra elas? E Schauberger, ao observar, descobriu que a água, quando flui de maneira natural, não se move em linha reta. Vai formando vórtices, redemoinhos longitudinais que geram sua própria força de sucção. E isso se traduz em que a truta não luta contra o rio. Acontece que a truta é uma piloto experiente que lê esses vórtices e se deixa ser propulsionada por eles. Ou seja, ela não gasta energia ao subir contra a correnteza. O que faz é aproveitar essa energia. E agora que você sabe disso, aplique essa mesma energia ao seu próprio corpo. Está documentado que você tem aproximadamente 100 mil quilômetros de capilares no seu corpo. 100 mil quilômetros. E alguns são tão estreitos que uma hemácia precisa se deformar para conseguir passar. Se o seu coração tivesse que empurrar o sangue por essa rede apenas com pressão bruta, as pressões necessárias fariam suas artérias explodirem em questão de horas.
A física básica diz isso sem ambiguidades. E veja, o Dr. Branko Furst, um professor associado do Departamento de Anestesiologia da Albany Medical College em Nova York, demonstrou já há muitos anos, com dados clínicos, o que Schauberger intuía. O coração não é a bomba primária do sistema circulatório. O coração é um regulador do ritmo cardíaco, ou seja, é uma válvula de controle. Descobriu-se que o sangue se move por conta própria. E como isso acontece? Bem, por mais estranho que pareça, é muito simples. Isso ocorre graças à carga elétrica da água estruturada. Seus vasos sanguíneos são revestidos em sua parte interna por aquela zona de exclusão, que mencionei anteriormente, quando discuti as importantes descobertas científicas de Pollack. E como essa água tem carga negativa e o centro do vaso tem carga positiva, o que acontece é que se cria um gradiente elétrico que impulsiona o fluxo automaticamente. Isso é exatamente igual à seiva vital que sobe lentamente por uma árvore imensa de 80 metros de altura, mesmo sem ter um coração pulsante nas suas raízes. É essa água perfeitamente organizada que realiza todo o trabalho complexo. E o que Schauberger intuiu ao observar uma truta, Pollack comprovou medindo a água no laboratório. O sangue não se move porque alguém a empurra por trás. O sangue se move porque o leito, ou seja, os seus vasos sanguíneos, estão estruturados eletricamente para que o sangue flua sozinho por eles. O coração não é o motor do rio, o coração é o diretor do fluxo. E qual é uma das consequências mais importantes disso que acabei de te dizer? Pois quando a sua água interna perde sua geometria, o sangue fica pesado e deixa de querer se mover naturalmente. Quando isso acontece, seu coração começa a forçar a trabalhar mais para tentar compensar o que o sistema não está fazendo sozinho. E aqui vou te dar uma chave que provavelmente vai te surpreender. O que você chama de pressão arterial alta. Na verdade, geralmente não é um problema de uma bomba forte demais. O que geralmente é, ou o que é o grito de socorro de um sistema em que a água perdeu sua carga e já não tem energia para fluir sozinha. Uma pressão alta, o que te diz é que você está obrigando o seu coração a ser uma bomba simplesmente porque deixou de ser um rio. Quando você era um rio, seu sangue fluía sozinho. A água estruturada dos seus vasos tinha carga elétrica suficiente para se impulsionar através de cada capilar e fazia isso sem que ninguém a empurrasse por trás. Seu coração apenas direcionava o fluxo. Mas, quando essa água vital perde sua geometria natural e quando ela perde toda a sua carga elétrica, o sangue humano começa a engrossar. Nesse momento, o rio da vida vira uma lama densa. E como essa lama não consegue fluir sozinha, o corpo é obrigado a empurrá-la com força. E é exatamente esse esforço que o seu coração está fazendo, quando você está com pressão alta. Isso não é apenas um simples sinal de que a bomba é forte demais. É um sinal claro de que o rio deixou de ser um rio de verdade. E o seu coração, que nunca foi feito para funcionar como uma bomba, está sofrendo as consequências e pagando o preço de ser uma todos os dias da sua vida. Pois bem, agora que chegamos até este ponto, você já tem em mãos o modelo completo. Você já sabe perfeitamente que se trata de uma bateria de água estruturada e compreende também que essa bateria precisa essencialmente de carga, condutividade e um fluxo constante e tudo isso para funcionar de maneira correta e eficiente. Você sabe que quando ela falha, o corpo compensa até não aguentar mais. Pois bem, agora vem mais uma vez a pergunta incômoda. Por que a sua bateria está falhando? Veja bem, porque sem perceber, e provavelmente de forma até sistemática, você mesmo está sabotando sua bateria biológica todos os dias. E você não faz isso por negligência, você faz isso por pura desinformação. Veja, acompanhe-me para conhecer os culpados.
Mas antes de apresentá-los, lembre-se daquela imagem que te mostrei no início. Aquele piloto colocando gasolina de 95 octanas no tanque do seu Fórmula 1. E pense em uma coisa: se você não tirar a areia dos engrenagens do seu motor, ele não vai funcionar no ritmo para o qual foi projetado. Não importa se você coloca o melhor combustível do mundo. Você precisa tirar esses resíduos, essa areia. Muito bem, vamos aos sabotadores. O primeiro sabotador é a garrafa de plástico. E a maioria das pessoas, ao falar sobre o plástico, fica pensando nos microplásticos e no bisfenol. E fazem isso com razão, porque realmente são disruptores endócrinos que estão documentados e isso, sem dúvida, já é motivo suficiente para se preocupar. Mas acontece que há outra dimensão sobre a qual quase ninguém fala, e eu chamo essa dimensão de sabotagem geométrica. Veja, segundo os trabalhos do Dr. Pollack, aquele da Universidade de Washington de quem já falei, a água dentro das suas células, como eu dizia, não é exatamente H2O. Ela forma essa quarta fase, uma zona de exclusão que ele denomina H3O2 e, para se manter estruturada, essa água precisa absorver energia do espectro infravermelho. Bem, é verdade que essa é uma teoria que ainda não faz parte do consenso, mas a realidade é que está mudando a maneira de enxergar a água biológica. Pois bem, se Pollack estiver certo, e eu acredito que ele está realmente no caminho certo, acontece que o plástico PET das garrafas estaria atuando como um filtro óptico que justamente bloqueia essas frequências. Ou seja, você estaria prendendo a água em uma cela de isolamento energético. Sem essa luz, a ordem molecular se perderia e a água também. Voltaria a ser um caos completo. Bem, quando você bebe de uma garrafa de plástico, o que você está bebendo é água que ficou parada, sem movimento e sem luz. É água que muito provavelmente perdeu sua forma. Em outras palavras, você está consumindo um passivo energético disfarçado de ativo. Segundo o sabotador, cloro e flúor da água da torneira. E aqui estamos talvez em terreno mais firme. O cloro é adicionado à água para desinfetá-la. E a verdade é que ele cumpre muito bem sua função, matando os patógenos. O problema surge porque se trata de um poderoso oxidante e, ao ser ingerido continuamente, esse mesmo poder oxidante também age dentro do organismo. Evidentemente não vai te matar de uma vez, mas sua presença diária causa um desgaste acumulado no seu corpo. E no caso do flúor, a questão é um pouco mais controversa. Em países como Holanda, Suécia ou Alemanha, a água não é fluoretada porque consideram que os benefícios dentários não compensam o risco da exposição sistêmica. E aqui, veja, a conclusão é que a decisão é sua. De que lado você quer estar? E há um terceiro detalhe. A água que sai diretamente da nossa torneira é tão intensamente tratada que acaba chegando até nós praticamente sem nenhum mineral vivo. É uma água considerada tecnicamente potável, sim, mas ela permanece biologicamente neutra e sem vida. Ela não te oferece muita coisa e, segundo algumas correntes, entre elas as que estudam a mineralização da água e seu papel na condutividade celular, uma água excessivamente desmineralizada tende a buscar equilíbrio dentro de você. E isso pode acabar arrastando alguns dos seus próprios minerais essenciais. Para resumir toda essa explicação, posso dizer com clareza que estou falando de um tipo de combustível especializado que já vem com um solvente de limpeza incorporado em sua fórmula. Apocalíptico? Não. Mas será que é o ideal para uma bateria biológica? Também não. Terceiro, sabotador, a luz artificial. E aqui a ciência é muito clara. A luz azul das telas e dos LEDs altera o seu ritmo circadiano e suprime a melatonina. Além disso, isso afeta a qualidade do seu sono, e isso já não é mais discutido. Tenho certeza de que você já sabe disso perfeitamente, mas, como sempre, há uma camada mais profunda. Na natureza, a luz azul nunca vem sozinha. Ela sempre está acompanhada de luz infravermelha, que é aquela parte invisível do espectro solar que penetra nos tecidos. Seu corpo evoluiu esperando o pacote completo. Luz azul mais infravermelho e ambos sempre juntos. Muito bem, a bioquímica Mae Wan Ho, de quem te falei há alguns minutos,
Para descrever como a luz organiza a matéria viva, chegou a falar de coerência quântica nos sistemas biológicos. E essa é uma ideia que ainda está em discussão, mas que sem dúvida é fascinante. Mas veja, nem é preciso entrar na física quântica para entender a intuição. Você, na verdade, evita o Sol, que é o seu carregador, original, gratuito e com infravermelho incluído, só porque alguém que vendia cremes disse que era perigoso. E você passa 16 horas sob uma luz que só tem o estresse do azul sem o bálsamo do infravermelho. Ou seja, você está tentando carregar sua bateria com um cabo que só emite ruído. Você acha que existe sabotagem melhor? Quarto sabotador: a vida em ambientes fechados e a desconexão com a Terra. Seu corpo evoluiu ao ar livre durante milhões de anos. Estivemos em contato permanente com o solo, com os ciclos da luz, com o frio e com o calor de forma natural. E agora acontece que passamos décadas dentro de caixas, sobre solas de borracha, com uma temperatura climatizada a 22 graus o ano todo. Mas sua biologia foi projetada tendo a Terra como referência elétrica e durante milhões de anos seu corpo descarregava o excesso de carga positiva na grama, na areia ou na terra úmida. E agora você vive usando sapatos com solas de borracha macia. Caminha tranquilamente por aí, por pisos sintéticos e vive nessas caixas climatizadas que mencionei. É possível que você passe décadas sem se conectar à Terra. Quando foi a última vez que você andou descalço na Terra? E um sistema elétrico sem aterramento acumula interferências até começar a falhar. Sem esse contato, sem esses ciclos, sem esse atrito com o real, seu sistema de regulação basicamente funciona sem um calibrador natural. É como ter um instrumento que você nunca afina. Quinto sabotador: o estresse crônico de baixa intensidade. E esse é o mais devastador de todos. E é mesmo porque está respaldado por décadas de literatura médica. E aqui, veja, não estou falando do estresse agudo, que é um estresse funcional e de certa forma necessário. Estou falando do estresse sustentado, ou seja, dessa ditadura do cortisol permanente a todas as horas. E você verá o que acontece quando vive nesse modo de sobrevivência. Seu sistema nervoso simpático mantém suas células em estado de alerta. E o corpo, nessa situação, basicamente o que faz é priorizar uma resposta de fuga e interromper os processos de manutenção a longo prazo, que são reparação, digestão, regeneração. Tudo isso simplesmente fica em suspenso. Um corpo em guerra não tem tempo para construir nada. De alta fidelidade, e aqui está o fechamento da proposta que te fiz no início, não sei se você se lembra. Eu prometi te explicar o cansaço, a inflamação e o desgaste que você sente. Aqui está a resposta. O cansaço é uma bateria descarregada. A inflamação é um sistema entrando em curto-circuito por falta de ordem interna. E o desgaste que você acha inabitável, em grande parte, na verdade, é perda de coerência. E essa coerência está a partir deste momento em que você já conhece sob sua responsabilidade. Isso não é só genética e também não é apenas uma questão de idade. Isso é física e existe margem de reversibilidade com essa informação. Agora sim, posso te dar o manual, mas antes vamos voltar por um momento àquele piloto de quem falávamos no início, que estava no posto de gasolina, colocando gasolina comum de 95 no seu Fórmula 1. Pois bem, se você fosse o chefe de mecânicos dele, o que diria para ele mudar primeiro? O combustível? Os pneus? Ou a aerodinâmica? Imagino que nenhuma das três. A primeira coisa que você diria seria para ele desligar o motor e parar de queimar o que resta de gasolina para, antes de adicionar qualquer coisa, evitar o dano. Pois bem, o que vou te dar agora não são 5 conselhos soltos. É uma pirâmide. Cada nível sustenta o próximo. E se você pular a base, o topo vai balançar.
porque aqui se trata de construir em ordem. Bom, então vamos a isso. Nível 1, o estado interno. Desligue o motor em guerra, porque essa é a causa raiz de tudo. Um corpo em alerta permanente e sob o domínio do cortisol e da adrenalina mantém suas células em um estado de tensão constante. Está gastando recursos apenas para se manter alerta. E isso é dito pela medicina convencional e dito sem rodeios. O estresse crônico e constante bloqueia a reparação celular profunda, prejudica seriamente a qualidade do seu sono, oxida todos os seus tecidos biológicos e acaba por acelerar drasticamente o processo de envelhecimento precoce. Nada do que você fizer nos níveis superiores funcionará completamente se não resolver isso primeiro. E aqui está o gesto concreto. Não se trata de fazer uma meditação mística, porque isso é pura fisiologia. O que você precisa são 10 minutos de respiração profunda, uma caminhada silenciosa sem celular e um contato deliberado com a natureza, sem outro objetivo além de relaxar. E se você fizer isso, estará dizendo ao seu sistema nervoso que a guerra acabou. E somente quando seu corpo estiver nesse estado de calma é que ele dedicará energia à construção em vez de à defesa. Nível 2. Luz solar, ou seja, o carregador sem fio. Assim que o sistema estiver calmo, você precisa carregá-lo. E aqui está o carregador mais antigo, mais gratuito e também mais subutilizado do planeta. O Sol. A ciência a este respeito é clara e plenamente comprovada. A luz solar regula seu ritmo circadiano, ativa a produção de vitamina D, melhora o humor e, segundo pesquisas recentes em fotobiomodulação, o infravermelho próximo do Sol estimula diretamente sua função mitocondrial. Portanto, nada disso é esoterismo, é bioquímica mensurável e, além disso, é de graça. 15 minutos ao amanhecer ou ao entardecer, quando o infravermelho está no máximo e o ultravioleta ainda está baixo. Isso sim, se você vive em uma latitude onde o sol é escasso ou seu inverno dura meses, ou se trabalha à noite ou simplesmente hoje não pode sair, não arrume uma desculpa. Para não recarregar a bateria, porque isso é apenas uma variável que você pode resolver. E a solução é ter uma lâmpada de infravermelho de 850 nanômetros, porque essa frequência específica é a que penetra nos tecidos e estimula a função mitocondrial, e é a mesma que o Sol te daria de forma natural ao amanhecer. Olha isso. Não é um substituto perfeito para o Sol, porque o Sol tem espectro completo e, além disso, sincroniza seu relógio biológico de uma forma que nenhuma lâmpada conseguirá replicar totalmente, mas é a melhor alternativa disponível quando o Sol não está presente. 20 minutos a cerca de 30 cm de distância da lâmpada, sem óculos. Durante a sessão, porque você verá o infravermelho nessa potência, que é uma potência, digamos, doméstica, não vai danificar sua retina, mas também te digo uma coisa: se tiver alguma dúvida, consulte seu médico antes de tomar uma decisão. E se você tiver a opção de escolher entre o Sol e a lâmpada, sem dúvida, escolha sempre o Sol. A lâmpada é o plano B, um plano B muito bom, mas ainda assim o plano B. E agora, explicado isso, também trago para você a camada mais especulativa, mas que é coerente e por isso estou trazendo aqui. Se o pesquisador Gerald Pollack estiver realmente certo, esse mesmo tipo de luz infravermelha é exatamente o que a sua própria água interna precisa, para se manter devidamente estruturada e saudável. E enquanto isso, outros pagam por suplementos para efeitos que o Sol te dá de graça. Nível 3. O grounding, ou seja, o aterramento. Seu corpo, como você já sabe, é um sistema elétrico e, como qualquer máquina de precisão, agradece um aterramento. Veja bem. A realidade é que vivemos isolados, como eu dizia, por solas de borracha e por pisos sintéticos, e vamos acumulando dia após dia uma carga estática que, no entanto, nossos antepassados nunca tiveram.
E hoje em dia existe uma corrente de pesquisa, que ainda é jovem, sobre o earthing ou grounding e que estabelece a ideia de que o contato direto com a Terra permite uma troca de elétrons com efeitos anti-inflamatórios mensuráveis. Os estudos que existem são pequenos e ainda faltam estudos mais amplos que os confirmem, mas a realidade é que os resultados existentes apontam para uma direção coerente com tudo o que estou te dizendo e apresentando. Então, aqui a pergunta é: qual é o gesto nesse caso? Olha, 10 minutos por dia caminhando descalço sobre a grama, areia ou terra úmida. E se você não pode porque mora em um apartamento em um 10º andar, ou porque o clima não permite, ou porque é inverno e há meio metro de neve fora da sua casa, existe uma alternativa que vale a pena conhecer. Os tapetes de grounding ou os lençóis de grounding são superfícies condutoras que se conectam ao aterramento de uma tomada convencional mas veja, aqui há uma coisa importante a esclarecer. Não há corrente elétrica, porque isso seria perigoso e não é isso que esses tapetes fazem. Eles se conectam ao aterramento, ou seja, àquele terceiro pino da tomada que na sua instalação elétrica está literalmente conectado ao solo e o que fazem é replicar a mesma troca de elétrons que ocorre quando você pisa no chão descalço. Mas você vai poder fazer isso da sua sala, do seu escritório ou na sua cama enquanto dorme, se o que você tem é um lençol de aterramento. E aqui eu também te dou o mesmo aviso que dei sobre a lâmpada. Não são um substituto perfeito. A terra natural que encontramos no meio ambiente possui uma enorme variabilidade, abriga uma rica vida microbiana e também emite um campo magnético constante. Por outro lado, este tapete tecnológico consegue desempenhar uma função específica de maneira muito eficiente, que é garantir uma excelente condutividade elétrica para quem o utiliza no dia a dia. Para todo o resto, sem dúvida, o solo real continua sendo o original. Mas se a sua alternativa é não fazer grounding ou fazer em um tapete, não tenha dúvidas. Faça, mesmo que seja com o tapete. E nisso, veja, eu não peço que você tenha fé. Peço que você experimente por 3 semanas e que observe como você se sente, porque sua biologia vai responder, mesmo que os laboratórios ainda estejam tentando dar um nome para isso que estou te contando. Veja, isso é equivalente ao que o camelo faz antes de atravessar o deserto, mas em versão elétrica. E agora chegamos ao nível 4, os alimentos vivos que são combustível de precisão. E aqui você vai ver. Convido você a deixar de pensar na água apenas como algo que sai de uma torneira. Veja, a água mais rica que você pode ingerir não vem em garrafa. Ela vem dentro das plantas vivas. Quando você come uma fruta suculenta ou um vegetal cru e fresco, você está ingerindo uma água biológica que a própria planta já trabalhou intensamente. Ela já filtrou essa água cuidadosamente por suas membranas celulares. Já a organizou de forma osmótica e a carregou com minerais vitais, vitaminas essenciais e enzimas ativas. Portanto, entenda que é uma água ricamente acompanhada de nutrientes. E não se trata apenas de uma água comum e sozinha. E segundo os estudos de Pollack, é uma água que já vem nessa quarta fase, ou seja, H3O2, e que está pronta para se integrar ao seu sistema sem que seu corpo precise gastar energia para organizá-la. Em poucas palavras, é um combustível de alta fidelidade e quase de graça. E aqui, deixe-me te dar alguns exemplos para que você possa entender. Um pepino não é uma hortaliça sem graça, é um filtro biológico encapsulado. As folhas verdes escuras, como o espinafre, a couve, a rúcula, estão carregadas de clorofila, que é a molécula que captura a luz solar dentro da planta. O que significa que, ao comê-las cruas, você está, de certa forma, comendo luz transformada. Da mesma forma, os brotos também representam a vida em seu auge de atividade metabólica. Enzimas, antioxidantes e vitalidade concentrada. E aqui você vai ver, entenda bem, eu não estou dizendo que você precisa se tornar um vegano crudívoro, apenas adicionar.
Tente garantir que em cada refeição que você fizer haja simplesmente algo cru, algo verde ou algo vivo, porque toda vez que você escolher isso, em vez de um alimento processado ou uma garrafa de água morta, o que você está fazendo é poupando ao seu corpo o trabalho de ter que fabricar a estrutura. Você está entregando a eles o trabalho que já está feito. E você permite que seu carro de Fórmula 1 use sua energia para correr, pensar e se regenerar, em vez de ter que processar um combustível de baixa qualidade. E finalmente, chegamos ao nível 5, mineralização inteligente. Este é o ajuste final. Somente quando todos os elementos acima estiverem presentes na pirâmide é que os minerais poderão exercer seu efeito. E aqui entramos em território firme. A água destilada sem sais é fisicamente um mau condutor. Seu corpo funciona com correntes elétricas, ou seja, precisa de conectividade. E essas correntes precisam de eletrólitos. Uma água sem eletrólitos não é condutiva, não tem conectividade. E qual é a atitude nesse caso? Pois adicione uma pitada de sal celta ou sal virgem não processado à sua água diária. Ou explore o legado de René Quinton, aquele biólogo francês que no início do século XX demonstrou que o plasma marinho diluído em uma proporção isotônica, ou seja, uma parte de água do mar limpa para 3 partes de água doce, restabelecia a homeostase interna em pacientes graves que estavam morrendo. E isso, embora não apareça nos livros de texto convencionais, seu trabalho continua sendo utilizado hoje em clínicas de todo o mundo. Lembre-se do início deste vídeo nas emergências do hospital e você, se fizer isso, estará dando ao seu sistema o dielétrico que ele precisa para manter a carga, a condutividade correta, para que a corrente no seu corpo flua, e o seu camelo já sabia de tudo isso muito antes de qualquer laboratório medir. Pois bem, antes de encerrar, devo a você uma reflexão que vai além da física e da biologia. Porque veja, se você acha que este vídeo é sobre ter mais energia para trabalhar mais ou para correr mais 1 quilómetro no domingo, então ainda não chegamos ao fundo da questão. Porque veja, isso é sobre dignidade biológica. Um corpo com dignidade é um organismo que se autorregula, que não vive em estado de emergência e que não precisa de estímulos externos constantes para se manter de pé. Dignidade biológica é chegar aos 80 ou 90 anos com a mente clara, com a capacidade de decidir, de lembrar e de se mover sem depender de ninguém. Isso é a verdadeira longevidade. É não se tornar um peso nem para você mesmo, nem para os outros e, claro, para ninguém além de você. O piloto do início não tinha um problema no motor, ele tinha um problema de conhecimento. Ele não sabia o que tinha em mãos. Pois bem, a partir deste momento, você já sabe. Você sabe que não é uma máquina química se oxidando com o passar dos anos. Você não é. Você é um sistema vivo que se afina com luz, com água e com ordem. O envelhecimento não é apenas a passagem dos anos. Em grande parte, é a perda de coerência da sua água interna. E essa coerência está, a partir de agora, sob sua responsabilidade. Começa ainda esta tarde. Ao acordar, saia de casa com calma, tire os seus sapatos. Procure sentir o calor do sol na pele e beba logo o seu primeiro copo de água com um pouco de sal integral de verdade. E não utilize esse sal branco refinado que costumam vender em qualquer supermercado comum. Nas próximas semanas vou postar novos conteúdos que vão aprofundar tudo isso e te dar ferramentas ainda mais concretas. Se quiser ser avisado quando sair, inscreva-se e ative o sininho. Nos vemos em breve. Sua Fórmula 1 está esperando que você volte a assumir o volante. Vá em frente, sempre em frente, e te leio nos comentários.